Vamos abrir a Bíblia lá em Marcos capítulo 2, verso 1 ao 12. Vamos fazer essa leitura. Nós estamos numa série Casas, queridos. Nós estamos vendo como Jesus, no seu ministério, ele frequentava o templo e ele ensinava no templo, mas Jesus também gostava de estar na casa das pessoas, ele frequentava a casa das pessoas. Não é à toa que a igreja em Atos, ela funciona assim, e que nós como igreja também temos esse DNA. Então nós temos o culto domingo aqui, a celebração, mas durante a semana nós estamos reunidos nas casas. É o que a gente chama de GCEL, Grupo de Crescimento, Evangelização e Unidade. Quantos aqui tem alguns anfitriões de GCEL aqui? Pode ficar de pé aí para a gente ver, não? Quem que tem GCEL na sua casa aí? Fica em pé aí. Olha que beleza, amém? Mas tem vaga ainda, se você quiser um GCEL na sua casa, você pode nos procurar, pode sentar. Aplauda o Senhor por essas vidas, queridos. Eles já entenderam alguma coisa que às vezes você não entendeu, depois conversa com eles. Tem uma chave profética aí que eles entenderam. Jesus gosta de estar na casa das pessoas. E quando a nossa casa é um ambiente onde Jesus se faz presente, queridos, ali acontece milagre, transformação, salvação, libertação e graça. Então nós vamos olhar aqui um texto, mais uma vez, Jesus presente numa casa. Vamos lá? Marcos capítulo 2, diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Fecha os olhos comigo. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus, e pedimos que ela fale ao nosso coração, que ela ilumine a nossa mente, e que Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, ó Deus, entre nós. Senhor, que a nossa atenção esteja firmada em Ti, e que tudo aquilo que queira roubar a Tua palavra seja neutralizado, repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, estamos nessa série Casas, e Jesus gosta de estar em casas. Eu gostaria que você fizesse um exercício duplo, que você, no decorrer da mensagem, que você analisasse se a presença de Jesus é real na sua casa, na sua família, no seu lar, mas também que você fizesse uma análise da sua vida como uma casa, se a presença de Jesus traz algumas características também na sua vida pessoal como casa. Porque o que nós vamos ver aqui, queridos, é que a presença de Jesus é extraordinária, e quando
Jesus está presente em uma casa, algumas coisas estão presentes junto com ele. Onde Jesus está, ali há algumas características inevitáveis. Então nós precisamos analisar se essas características estão presentes na nossa casa, na nossa família, e se elas estão presentes também na nossa vida pessoalmente. Amém, queridos? Então deixa o Espírito Santo ir falando ao seu coração e revelando, mostrando a realidade familiar que você está vivendo, a realidade pessoal que você está vivendo. Primeira coisa que nós vemos aqui é que onde Jesus está, ali há ensino da palavra. Não tem como haver presença de Jesus na vida de alguém, ou em uma família, ou em uma casa, sem que haja um crescimento na palavra de Deus, um crescimento no conhecimento de Cristo Jesus. Não tem como, queridos. A presença de Jesus é uma presença que traz ensinamento, que traz instrução, que traz direção. Aliás, o próprio conceito de discipulado tem a ver com isso. O discípulo era alguém que seguia a um professor, que seguia a um mestre, e ele ia aprendendo conforme ele seguia aquele mestre. Então, se a presença de Jesus é real na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, é preciso que ali haja ensino, é preciso que haja um crescimento da nossa parte no conhecimento de Cristo Jesus, no conhecimento do reino de Deus, no conhecimento dos princípios do reino de Deus. Jesus, em todo momento, ele ensinava, ele parava para instruir, para ensinar, ele ensinava por meio de parábolas. Tudo que Jesus fazia tinha um objetivo didático de ensino. Até mesmo os milagres que ele realizava. Aliás, a Bíblia chama a maior parte dos milagres de Jesus nos evangelhos de sinais. Haviam sinais e haviam milagres. Todo sinal era um milagre, mas nem todo milagre era um sinal. Os sinais são aquelas manifestações milagrosas que Jesus exercia com um objetivo didático de revelar às pessoas que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele de fato é aquele prometido que eles aguardavam. Então, se você lê o capítulo 1 anterior a esse que nós estávamos lendo, você verá que Jesus parece evitar as multidões. Ele realizava milagres e as multidões queriam ficar seguindo Jesus, e é como se ele fugisse das multidões a todo momento, porque as multidões estavam muitas vezes interessados nos seus milagres e não nos seus ensinos. E aí aqui nessa casa, nós vemos que uma grande multidão se reúne e ele não está incomodado com ela. Por quê? Porque ele está ensinando essa multidão. O grande objetivo de Jesus era ensinar as pessoas, é fazer delas discípulos, é fazer com que elas entendessem o reino de Deus. Então toda vez que ele fazia inclusive um milagre, ele tinha um objetivo de revelar a sua glória, de revelar a sua vontade, de revelar o seu querer para aquela pessoa. Isso é interessante nós notarmos, porque nós precisamos inclusive avaliar muitas vezes as nossas orações. Tem gente que às vezes o próprio milagre, ao invés de fazer essa pessoa aprender de Jesus, afasta essa pessoa de Jesus. Quantas pessoas que, quem sabe, eram estéreis, por exemplo, e aí pedem tanto a Deus um filho, e quando Deus dá o filho, ao invés daquele milagre aproximar essa pessoa de Jesus, essa pessoa, ela acaba se preocupando tanto com aquele filho, que agora ela não pode nem sair de casa para não pegar vento, por causa disso, daquilo, aquilo outro, e aquele que era a bênção de Deus se transforma em uma idolatria na vida dessa pessoa. Alguns, quem sabe, sonharam com uma empresa, e aí buscam tanto ao Senhor em prol da empresa, aí Deus faz aquele milagre. Aí de repente essa pessoa não tem mais tempo para Deus, não consegue mais vir à igreja, só pensa em trabalhar, e aí ela perde a sua vida com Deus, ela perde a sua família, e aquilo que era para ser uma bênção,
se transforma numa maldição na vida dessa pessoa. Não é esse o propósito de Deus. E é por isso que às vezes nós duelamos com alguns milagres e parece que não estamos preparados para alguns milagres. E o Senhor começa a trabalhar conosco, porque o grande objetivo dele é nos ensinar a ser mais próximo dele, é nos revelar a sua vontade, é nos revelar o seu querer. E aonde Jesus estava, ali havia aprendizado, ali havia ensino, ali há fome pela palavra de Deus, ali há um desejo de crescer no conhecimento de Deus. Então preste atenção, nós temos aqui já um termômetro claro da presença ou não de Jesus num lugar. Se Jesus está presente na sua casa, essa casa é um lugar onde se deseja crescer no conhecimento de Deus. Se Jesus está presente na sua vida, você deseja conhecer mais a Deus. Isso é interessante, porque não tem a ver com a forma que você foi criada, não tem nada a ver com o fato de você ter ou não ter hábito de leitura, não tem nada a ver com o fato de você ser estudioso ou não, tem a ver com a presença de Jesus. Porque você pode nunca ter pegado um livro na sua vida, você pode ter nunca gostado de estudar, mas se a presença de Jesus está em você, você começa a criar o desejo de conhecer mais de Deus, de aprender mais a respeito de Deus. Você quer se matricular, você quer ouvir mais, você quer estudar mais, você quer ler, você quer criar o hábito da leitura, nem que seja na força, porque há um desejo pela presença de Deus em você, pela presença de Jesus em você, há um desejo de crescer no conhecimento de Deus, de saber mais a respeito de Deus, porque onde Jesus está, ali há ensino. Não tem um lugar que Jesus não estava ensinando, que Jesus não estava corrigindo a teologia, que Jesus não estava mostrando a sua vontade, o seu querer para as pessoas. E Jesus estava presente ali, naquela casa, e ele ensinava as pessoas. Ele está ensinando as pessoas, ele está instruindo as pessoas. E diz o texto que a multidão cerca Jesus e lota aquela casa com desejo de aprender. Lá no capítulo 1, diz que eles ficam maravilhados, porque ele ensina como quem tem autoridade, diferente dos escribas e fariseus. O ensino de Jesus é um ensino com autoridade, é um ensino de verdade. Então há uma sede, um desejo por garantir esse conhecimento da presença de Deus. Segunda coisa, quando Jesus está presente numa casa, ali há salvação. Ali há salvação de vidas. Meus irmãos, o maior milagre é a salvação. E esse texto nos revela claramente que o grande milagre aqui é a salvação. Jesus, antes mesmo de curar aquele homem, de operar um milagre físico naquele homem, ele disse para aquele homem: olha, os teus pecados estão perdoados. Jesus opera a salvação da alma daquele paralítico, porque o maior milagre na Bíblia é o milagre da salvação. É engraçado que para nós parece que é mais impactante outros milagres, porque às vezes a gente fala: olha, essa pessoa, ela recebeu a Jesus, ela recebeu a Cristo, ela foi salva, nós nos alegramos com isso, há um impacto para nós em relação a isso. Mas de repente nós olhamos para uma pessoa que é paralítica e que ela começa a andar, parece que o impacto é maior. Eu não sei se porque é visualmente mais impactante, eu não sei se é porque é uma coisa mais visível para nós, mas o que Jesus deixa claro nesse episódio é que o maior milagre é a salvação. E nós precisamos entender isso, queridos, porque você precisa entender o seguinte: uma pessoa que é paralítica aqui nessa vida, se ela for salva em Cristo Jesus, no dia que ela entrar no céu, ela vai entrar andando, saltando, samodeando perfeitamente, porque essa enfermidade é uma enfermidade que não acompanha ela no céu. Se uma pessoa é cega
aqui na terra, ou tem qualquer outra dificuldade, ou qualquer outro problema, ela não leva isso para o céu. A Bíblia diz que no céu nós teremos um corpo glorificado, um corpo perfeito, um corpo restaurado, não tem mais dor, não tem velhice, não tem problema, não tem dificuldade, não tem choro, não tem pranto. Meus irmãos, o céu é a consumação perfeita da nossa salvação. Somos 100% salvos, curados, redimidos, restaurados, reconstruídos para a glória de Deus. Mas para isso nós precisamos da salvação que há em Cristo Jesus. Só que se de repente uma pessoa ela não é salva aqui, o único problema que transpassa a linha da eternidade é o problema do pecado, queridos. Se uma pessoa ela não lidou com o problema do pecado aqui nessa terra, se uma pessoa de repente ela não teve fé em Cristo e ela não foi alcançado pela graça salvadora, perdoadora, justificadora, restauradora, regeneradora de Cristo, isso afeta a sua eternidade. Ela vive uma eternidade longe de Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos valorizar a salvação. Nós precisamos levar a sério a salvação que há em Cristo Jesus. Certa feita, Jesus reuniu os seus discípulos e lhes deu autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre os demônios, e eles foram enviados de 2 em 2, e eles voltaram animadíssimos, eles voltaram muito alegres, contentes, e dizendo: Jesus, não é que é verdade mesmo? Os demônios se submeteram à nossa voz, os demônios foram expulsos, eles nos obedeceram no nome de Jesus. Jesus, o que aconteceu foi que os enfermos foram curados, os enfermos foram sarados, e eles foram libertos da enfermidade, e eles voltaram todos empolgados, animados, com a forma como eles foram usados por Deus para fazer maravilhas. A resposta de Jesus para eles foi o seguinte: vocês não têm que se alegrar por causa que os demônios vos submetem, vocês não têm que se alegrar porque as pessoas são curadas, vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse é o verdadeiro motivo da alegria, esse é o maior milagre que todos nós podemos ter. E se caso você ainda não foi alcançado por esse milagre, esse é o seu dia. Você pode ser salvo em Cristo Jesus, você pode encontrar em Jesus a salvação para a tua alma, a salvação eterna, o perdão dos teus pecados. A graça de Jesus pode te alcançar hoje de uma forma impactante, tremenda, extraordinária. Você precisa crer nisso. Esse é o maior milagre. O milagre da salvação, o milagre do perdão do pecado, o milagre em que nós somos transformados. E aqueles escribas que ali estavam ficaram abismados. Mas quem que esse cara pensa que ele é para perdoar pecados? E eles estavam até corretos na sua teologia, porque no conceito deles era o seguinte: ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Está corretíssimo. O que eles falharam foi entender que aquele não era um homem qualquer, mas que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, é o Deus que se fez carne, é o Deus que habita entre nós. Por isso Jesus mostra ali que Ele é Deus, que Ele conhece os pensamentos, Ele toma para si o termo utilizado no Antigo Testamento como filho do homem, Ele perdoa os pecados, mas não só, Ele diz: olha, para que vocês entendam que eu sou o Filho de Deus e que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu também digo a esse paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E Ele cura também aquele paralítico, e aquele paralítico começa a andar, ele é completamente curado. Então, onde a presença de Jesus está, ali há ensino, ali há salvação, mas ali também há cura. Aonde a presença de Jesus está, ali há cura, ali há cura. E o que é maravilhoso, queridos, é que Jesus cura este homem em vários níveis diferentes. Para nós é muito visível, a priori, a cura física, porque era um paralítico. Mas Jesus cura esse homem em vários níveis.
Jesus cura esse homem emocionalmente. Esse texto está narrado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E lá no texto de Mateus, diz que a primeira coisa que Jesus fala para esse homem é: coragem, filho. Filho, tem bom ânimo, dependendo da versão. Perceba que Jesus, ele, além de operar, ou antes mesmo de chegar numa cura física, Jesus, ele começa a trabalhar o emocional desse homem. Esse homem descendo ali, deve ter descido desanimado, desiludido. Imagina a vida dele, um homem paralítico, e por causa disso, nem no templo ele poderia entrar, ele não poderia trabalhar. E segundo o conceito da época, esse homem era amaldiçoado por causa dessa enfermidade. Ele era amaldiçoado, por isso que ele era paralítico. Então você imagine como que era o convívio desse homem com as pessoas. As pessoas olhavam para ele e o enxergavam como alguém amaldiçoado por Deus, como alguém que foi castigado por Deus, como alguém que está vivendo sob castigo. E talvez as pessoas o desprezavam, as pessoas não lhe tocavam, as pessoas não conviviam com ele. E essa vida desse homem, além da paralisia física, é uma vida de tristeza, é uma vida de angústia, uma vida sem relacionamentos grandes, apesar desses 4 amigos maravilhosos que ele tem. E Jesus, então, a primeira coisa que fala para ele é: olha, filho, tenha bom ânimo. Jesus vê a tristeza da alma daquele homem, Jesus vê a dificuldade que aquele homem está enfrentando. Além dessa cura emocional, toda uma cura psicológica que acontece com esse menino, com esse homem. Esse homem está ali, queridos, e como eu falei, era muito comum nessa época, eles achavam que aconteciam 2 coisas: ou esse homem pecou e é amaldiçoado por Deus para ser paralítico, ou seus pais pecaram e por causa disso ele nasceu paralítico. Essa era a cultura errônea da época. Não é certo isso não, gente, é só a forma como eles pensavam. Mas aí eu quero te mostrar como que isso gera um problema familiar. Porque nós temos 2 opções aqui. Ou os pais olham para o filho e acreditam que esse filho pecou contra Deus e é amaldiçoado por Deus. Ou os pais têm que olhar para si mesmo, o casal tem que olhar para si mesmo e tem que dizer o seguinte: nós pecamos e fomos amaldiçoados por Deus. Você consegue visualizar a problemática? Muito naturalmente, se esses pais não conseguem enxergar onde eles erraram, eles olham para esse filho como um filho que é amaldiçoado, como um filho que errou, como um filho que pecou. Não é uma bênção de Deus na vida deles, mas é uma maldição de Deus na vida deles. E aí, olha a forma como Jesus trata esse homem. Jesus chama esse homem de filho. Jesus olha para ele e diz assim: filho, tenha bom ânimo. Filho, meus irmãos, o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso, o Messias, aquele que uma multidão cerca a casa para ouvir os seus ensinos, ele olha para esse homem e carinhosamente ele chama esse homem de filho. Há toda uma cura psicológica, emocional que está acontecendo aqui com esse homem. Mas Jesus também o cura espiritualmente. Ele diz para aquele homem: olha, os teus pecados estão perdoados. E não para por aí, Jesus também o cura fisicamente. Jesus tira aquela paralisia daquele homem. E Jesus começa a curar também seus relacionamentos. Porque se você olhar no final do milagre, ele manda esse homem fazer o quê? Agora pega o teu leito e volta para a tua família. Vai lá para a tua família. E esse homem volta para a sua casa, para a sua família, restaurado, transformado, mudado pelo poder de Deus. Meus irmãos, a presença de Jesus é uma presença que traz cura. A presença de Jesus na sua casa, a presença de Jesus na sua família é uma presença que produz cura em vários níveis. A presença de Jesus na sua vida é uma presença que te cura em vários níveis. Em vários níveis. Você precisa entender isso, queridos. Porque o que acontece? Às vezes nós tentamos nos curar. Às vezes nós tentamos lidar com as nossas dificuldades. Às vezes nós tentamos com a nossa força resolver os nossos problemas.
Aí a gente tenta, com a base da nossa força, resolver o nosso casamento rachado. A gente tenta, na base da nossa força, resolver aquele filho problemático que a gente está tendo. A gente tenta, na base da nossa força, resolver nossas próprias emoções, nossos traumas, nossas dificuldades, nossas feridas, mas nós não conseguimos obter sucesso, porque isso não se resolve na força do seu braço. O que você precisa, o que eu preciso, é a presença de Jesus na nossa vida, é a presença de Jesus no nosso casamento, é a presença de Jesus na nossa família, é a presença de Jesus na vida dos nossos filhos, porque é a presença de Jesus que gera cura, é a presença de Jesus que gera transformação, que gera mudança, que gera novidade de vida. Aleluia. Então nós precisamos que Jesus esteja presente, porque quando Ele está ali, há cura. Onde Jesus está, queridos, ali há acesso a Deus. Jesus, Ele é o Deus homem, Ele é o Deus encarnado. Não sei se você já se abaixou para falar com uma criança, de forma que você se colocasse no nível daquela criança. E aí quando você tenta se comunicar com uma criança, você tenta escolher palavras mais simples para que aquela criança possa te entender. Nas devidas proporções, é mais ou menos isso que Jesus fez. Jesus, queridos, diz a Bíblia que Ele se despiu da sua glória. Seria impossível nós, seres humanos, chegarmos na rebarba do conhecimento de quem é Deus. Então Deus, Ele se despiu da sua glória e Ele se fez um de nós. Ele se fez homem, Ele desceu no nosso nível, ele usa um linguajar que a gente possa entender, e Ele revela a Deus a nós. E a Bíblia diz que por meio do seu sacrifício na cruz, o véu que nos separava da presença de Deus rasgou de alto a baixo, e Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, Ele restaurou a nossa intimidade com Deus. Então Jesus, e por meio de Jesus, nós temos acesso a Deus novamente. Ele desce ao nosso nível, revelando-se a nós, revelando a nós a graça de Deus, revelando a nós o amor de Deus, revelando a nós a bondade de Deus, e através de Jesus nós temos acesso à presença de Deus. Amém, queridos? Então preste atenção, quando Jesus está presente, tem acesso para todo mundo. Jesus não embarrera ninguém, querido. Jesus não veio para impedir o acesso das pessoas a Deus, mas Ele veio e Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele veio para ser a porta, para ser o caminho, para ser o bom pastor, para ser a fonte de água viva, para ser o bom pão vivo que desceu do céu. Ele veio para nos dar acesso à presença de Deus. Não é para impedir as pessoas de chegar a Deus. Só que quando você olha para esse milagre aqui, você vai ver que esse homem paralítico, ele tem alguns obstáculos para chegar até Jesus. Ele tem um obstáculo da sua deficiência física. Ele não consegue ir sozinho. Então ele precisa de 4 amigos. Que bom que esse homem tem 4 amigos. E nós precisamos ser amigos de pessoas, gente. Nós precisamos entender que tem pessoas que não vão conseguir vir sozinho. Existe uma batalha espiritual sendo travada e as pessoas não conseguem vir. Ela não consegue sair de casa. Ela pensa em vir, ela fala que vai vir, mas aí ela te passa a perna. Por quê? Porque é uma luta espiritual sendo travada. Nós precisamos nos tornar aqueles amigos que não desistem dessas pessoas e as trazem, nem que seja carregada a presença de Deus. E aquele paralítico não podia vir sozinho, então ele teve que ser carregado à presença de Deus. Mas quando ele está chegando, queridos, ele enfrenta um outro obstáculo. E esse obstáculo ele sempre mexe muito comigo, porque o obstáculo que ele encontra agora é a própria multidão. A multidão que cercava Jesus para lhe ouvir é a mesma multidão
que atrapalhou e que impediu esse paralítico de chegar até Jesus? Olha que coisa terrível. E diante disso nós precisamos parar para pensar. Nós estamos facilitando a chegada das pessoas a Jesus ou nós estamos embarreirando pessoas de vir a Jesus? De repente entra uma pessoa que não tem nossos costumes ainda na igreja. Será que você é aquela pessoa que dá aquela medida de alto a baixo nessa pessoa? Para gerar um desconforto terrível? Será que você decide sentar do outro lado? Será que você abraça essa pessoa, você carrega essa pessoa, você ajuda essa pessoa, ou você é uma multidão que até no seu afã de servir a Jesus, de estar com Jesus, de ouvir Jesus, mas você atrapalha os outros de chegar a Jesus? Isso é muito sério. Nós precisamos ser os 4 amigos e não aqueles que atrapalham o acesso das pessoas ao reino de Deus. Porque, como eu disse, Jesus, a presença dele dá acesso a Deus. Perceba que os obstáculos nada tem a ver com Jesus, mas tem a ver com a gente. Estava ali também um outro obstáculo da religiosidade. Os escribas, que eram os mais entendidos teologicamente da época, estavam ali criticando tudo. Estavam ali botando defeito em tudo, vendo problema em tudo. A própria estrutura física do local foi um impedimento para que essas pessoas, para que esse homem chegasse até Jesus. As pessoas já tinham talvez suas cadeiras cativas na janela, na porta, alguns ocuparam o sofá, a sala tomada, e cada um ali talvez até absorvendo para si, mas ninguém capaz de ter a sensibilidade em relação àquele que precisava estar na presença de Jesus tanto quanto nós. Mais uma vez eu chamo a atenção para você que nenhum dos empecilhos enfrentados tem a ver com Jesus, mas tem a ver com a religião, tem a ver conosco, tem a ver com os que já são cristãos, tem a ver com os que já são crentes, tem a ver com uma série de fatores que nós precisamos parar para meditar e olhar, porque nós não podemos ser essa multidão que atrapalha, nós não podemos não perceber que às vezes a nossa estrutura não favorece, nós não podemos simplesmente ignorar aqueles que não têm condição de vir sozinho, mas nós precisamos nos tornar como esses 4 amigos. Que bom que esse homem tinha 4 amigos, queridos. O que esses amigos tinham? Eles tinham visão. Eles sabiam que se esse paralítico estivesse na presença de Jesus, ele seria curado e ele seria transformado. Queridos, nós precisamos acreditar, nós precisamos ver o que as pessoas não estão vendo ainda. Talvez você tenha um amigo, talvez você tenha um parente, talvez você tenha alguém e aquele cabeça dura ele não consegue ver ainda. Ele não consegue entender que ele precisa de Jesus. Ele não consegue perceber isso. Sabe por que você percebe? Porque você era cabeça dura igual a ele. E um dia Jesus te pegou. Um dia você foi transformado. E aí agora você enxerga. Os teus olhos abriram. Só que tem gente cega ainda, não consegue ver, não consegue entender. Você precisa ter a visão por eles. Você precisa enxergar o que eles não estão enxergando. E você precisa ter essa convicção de que se eles estiverem na presença de Jesus, eles serão transformados, eles serão libertos, a vida deles será mudada. Agregado a essa visão, eles tinham determinação. Eles não pararam nos primeiros obstáculos. Eles não deixaram as desculpas falarem mais alto. Está lotado o culto, não vai ter, não vai dar para ir hoje. Vamos deixar para a semana que vem. Vamos tentar. Vamos esperar a próxima vez que Jesus voltar para Cafarnaum. Não, queridos. Eles foram determinados diante da visão que eles possuíam. E eles não pararam diante dos obstáculos. Não tem espaço na porta, vamos tentar a janela. Não tem espaço na janela, vamos tentar. Não dá, não, vou fazer o seguinte. Vamos achar uma solução, mas nós não vamos desistir desta alma, não vamos desistir dessa pessoa.
Meu irmão, minha irmã, eu quero te incentivar, não desiste. Nós estamos num cartão de oração. Nós vamos orar esse ano inteiro, nós não vamos desistir, não. Nós vamos cobrir essas pessoas de oração, mas você não pode desistir delas. Você tem que convidar. Mas, pastor, eu já convidei uma vez, convida de novo. Ah, mas, pastor, eu já orei, ora de novo. Mas, pastor, eu já tentei, tenta de novo. Não desista, insista, permaneça, seja determinante, porque o Senhor fará proezas. Deus vai fazer milagres, queridos. Deus vai fazer milagres. Esses homens também tinham a criatividade. Eles pensaram um pouco fora da caixa. Ele chegou, não tem, vamos fazer o quê? Vamos no telhado. Vamos tirar a telha. Nunca tinha ninguém na história pensado em fazer o culto do tira-telha, gente. O culto do desce-leito, não tem nada disso. Eles não copiaram de lado nenhum. Eles foram criativos. Preste atenção, o povo de Deus é um povo criativo. Talvez você já tentou isso, já tentou aquilo, seja criativo, gente. Você convidou para a igreja, não quis vir? Faz um churrasco na sua casa, convida mais 3 casal lá de crente lá, abençoado lá, e leva essa pessoa lá, faz um café na sua casa, vai passear com essa pessoa no shopping, não gasta muito não, né? Mas toma um café, convida, tu falei isso por amor aos maridos, tá? Convida para um café, aí lá você fala de um texto bíblico, conta o seu testemunho, seja criativo, mulher, seja criativo, homem. Nós precisamos usar da criatividade, queridos, sair um pouco do padrão. Isso também tem que fazer você entender o seguinte, meus irmãos, a essência nós não mudamos, mas a forma nós adaptamos. É por isso que temos o culto teens lá, é por isso que temos culto kids, é por isso que temos as diversas gerações. A essência é a mesma, a essência é a mesma, o Deus é o mesmo, a presença do Espírito é a mesma, mas nós temos que usar toda a criatividade possível para que ninguém se perca, para que os paralíticos possam caminhar na presença do Senhor, possam ser transformados pelo poder de Deus. E eles tinham fé, eles viram determinância, criatividade, mas eles tinham fé. Isso é muito maravilhoso, porque o texto diz, eu fico imaginando a cena, aquela maca descendo, 4 homens, um em cada ponta, segurando uma corda, fazendo ali, força. O texto diz que Jesus está olhando para cima e que Jesus viu a fé daqueles homens. Mãe, escuta, mãe, isso quer dizer que talvez o teu filho pode estar todo perdidão lá. Ele pode estar nos caminhos tortuosos, errados. Mas, mãe, se você estiver dobrando seu joelho ali do lado da cama todos os dias, Deus vai olhar para você, Ele vai ver a sua fé, mamãe. Ele vai ver a sua fé, Ele vai livrar o teu filho lá na boca, Ele vai livrar o teu filho lá na balada, na confusão, Ele vai botar a mão, depois lá na frente, quando o testemunho vier, Ele vai contar, eu não sei o que aconteceu, Jesus já me amava, eu era todo torto, mas Jesus já me livrava, Ele já cuidava de mim. É assim ou não é, gente? Deus precisa olhar para você e ver a sua fé. Talvez o teu casamento está ruindo, mas se você tiver fé, se você acreditar, se você estiver ali na presença de Deus, Deus vai ver a sua fé. Ah, mas lá o meu patrão não tem jeito, pastor, mas a situação lá na empresa é desse jeito, é daquela. Meus irmãos, Deus olha para a gente. A tua fé pode mudar realidades, a tua fé pode mudar nações, a tua fé pode mudar empresas, a tua fé pode mudar corações, pessoas. Creia, seja determinante em crer. E aonde Jesus está também nós vemos, queridos, claramente que ali há correção. É interessante que quando a gente lê os evangelhos, é igual aquele filme, novela que você assiste às vezes, que você começa a ficar com raiva do bandido, não é assim? Aquele que é o mal da história, a gente começa a ganhar raiva das pessoas. Vocês não, eu que sou mais pecador, né? Vocês olham com uma cara de santo daí que eu fico até constrangido aqui, né? Quando você lê os evangelhos, você fica meio que com raiva dos fariseus, dos escribas. Mas eu quero
te mostrar que, biblicamente falando, o contrário do amor não é o ódio. Porque quando a gente sente ódio ou coisa do gênero, é porque a gente está com os sentimentos meio bagunçados. Às vezes você ama, mas foi traído. Às vezes você gosta, mas foi decepcionado. E nós não vamos entrar nisso aí hoje, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Mas o contrário do amor é a indiferença. É quando você é capaz de ser indiferente a alguém. Não interessa se existe, se não existe, se o que fez, o que não fez. A diferença é terrível, queridos. Ela é o contrário do amor que é altruísta, que se importa, que dá vida, que paga o preço, que se coloca no lugar. A indiferença é terrível. E o que nós vemos é que Jesus é tão extraordinário que ele não é nem indiferente aos escribas e fariseus. Mas sempre que ele tem a oportunidade, ele corrige os escribas e fariseus. Na verdade, Jesus está demonstrando amor para eles. Na verdade, Jesus está dando oportunidade para que eles aprendam, para que eles se corrijam. E aqui estavam ali os escribas pensando, arrozoando na sua mente, todo bagunçado nas suas teologias. E Jesus os corrige. Porque aonde Jesus está, ali há correção também. Então eu quero chamar a atenção para uma coisa. Se Deus não tem te corrigido em nada, é porque falta a presença de Jesus na tua vida. Se você não sente a necessidade de corrigir algumas coisas na sua vida familiar, é porque está faltando a presença de Jesus ali. Jesus não nos acusa, queridos. A acusação é o inimigo que faz. Não estou falando de condenação, de acusação, mas a presença de Jesus, ela é tão amorosa que Ele não consegue nos ver no erro sem nos corrigir. Ele não permite o que a gente fique todo atrapalhado, todo errado. Então é natural que quando a presença de Jesus está em nós, no nosso meio, na igreja, na nossa vida, na nossa família, é natural que o Espírito Santo dê aquela puxadinha de orelha. É natural que a gente comece a ver áreas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa corrigir, que a gente precisa fazer melhor, porque a presença de Jesus traz correção. Onde Jesus está, ali há correção. A Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Assim como um pai corrige o filho que quer bem, Deus corrige aqueles que Ele ama. Presta atenção, a presença de Jesus, ela nos ensina. A presença de Jesus traz salvação. A presença de Jesus traz cura, e cura nos mais diversos níveis. A presença de Jesus, ela nos garante um acesso livre a Deus. Ela nos dá acesso a Deus. A presença de Jesus traz correção. Ele vai nos ensinando, vai corrigindo, vai aplainando o caminho para que a gente possa passar. Você e eu, nós precisamos de Jesus. Sozinho a gente não consegue. Na força do nosso braço a gente não resolve nada. A tendência é a gente piorar um pouco as coisas. Sozinho não tem como lidar com o casamento, sozinho não tem como lidar com filhos, com o futuro, com o presente, com emoções. Sozinho nós ficamos sobrecarregados, cansados, fadigados. Mas o convite de Jesus, ele continua ecoando para nós. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que eu quero que você faça é que você deixe eu resolver, deixa eu estar presente, porque a minha presença traz salvação, a minha presença ensina, a minha presença traz cura, a minha presença corrige, a minha presença te dá acesso
a graça de Deus, as bênçãos de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos comigo. Feche os olhos comigo, nós vamos orar. Eu gostaria que você apresentasse o seu coração, que você apresentasse a sua vida, a sua família, a sua casa, e que você deixasse Jesus estar presente ali. Que você permita Jesus entrar, talvez em áreas que você ainda não deixou. Que você convide novamente Jesus. Talvez você já é salvo em Cristo, mas de vez em quando você pega nas mãos as coisas para resolver. E você fica cansado porque você está tentando restaurar o casamento na sua força. Você fica cansado porque você está tentando colocar juízo na cabeça do filho, na sua força. Você fica cansado porque o ambiente do seu trabalho é exaustivo. Mas Jesus estando ali, queridos, ali há abundância, ali há milagre, ali há transformação, ali há bênção. Senhor Jesus, eu quero abençoar a tua igreja mais uma vez. Eu quero declarar, Jesus, o quanto nós dependemos de ti. Jesus, nós não conseguimos dar um passo sequer se tu não estiver conosco. Jesus, nós lembramos onde estávamos e como éramos, Senhor, e a mudança que a nossa vida teve a partir do momento que nós encontramos contigo. Não tem a ver com nada com que nós fizemos, não tem a ver com a força do nosso braço, mas tem a ver com a tua presença, que salva, que transforma, que liberta, que muda a história. Mas parece que a Deus, às vezes, de alguma forma a gente vai achando que sabe, a gente vai achando que já está maduro, a gente já vai achando que consegue, e a gente começa a tentar do nosso jeito, Deus. Que loucura nossa, Jesus. Que loucura nossa, Jesus. Nós precisamos de ti. Nós necessitamos da tua graça, Jesus. Nós nos apossamos da obra que tu fizestes por nós na cruz do Calvário. E o que nós precisamos é o teu favor. O que nós precisamos é a tua graça. O que nós precisamos é a tua misericórdia. O que nós precisamos é a tua presença, Senhor, que traz milagre e abundância, transformação, restauração, libertação, cura, nos diversos níveis. Seja, Senhor, na família de cada pessoa aqui, seja em cada casamento aqui, seja em cada família aqui representada, seja em cada vida pessoal aqui nesta noite. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, no nome precioso de Cristo Jesus. Se porventura tem alguém, Senhor, que pela primeira vez se volta a ti em oração dizendo: vem, Jesus, vem estar presente na minha vida. Escreva esse nome no livro da vida, Senhor. Ó Deus, Senhor, e começa um processo de transformação, de mudança, levando essa pessoa a desfrutar daquilo que tu tens preparado para ela, no nome de Jesus.